arquitetura e função enigmática. As pessoas, elas geralmente criam curiosidade a partir daquilo que elas não entendem. E isso desde que o mundo é mundo, até os animais, eles se aproximam, observam e tentam observar aquilo que eles não compreendem, tá? E com o humano, que já tem pelo menos a maioria, já tem uma certa capacidade cognitiva ampliada e avançada, isso daí faz com que a imaginação seja massageada, seja estimulada, seja desafiada. Então, muitas vezes, os lugares misteriosos que tem aí no mundo é porque ele tem formas e funções que as pessoas realmente desconhecem. E eu vou citar exemplos. Tanto exemplos negativos como exemplos positivos para essa afirmação. Os exemplos negativos, por exemplo, você vê um muro de uma casa. Você vê esse muro de uma casa e fala assim, eles botaram um muro aqui que é para separar uma parte da outra. Então tem um terreno aqui, você tem uma parte lá e a parte cá, e o muro você não ultrapassa. Então você tem um muro da sua casa e você tem a muralha da China, que funciona do mesmo jeito. Então a muralha da China não é um lugar misterioso, porque é uma muralha feita para separar regiões. Não existe muita curiosidade, a não ser assim, cara, quanto tempo levou para eles construírem? Cara, quantas pessoas trabalharam nisso aqui? Quando você chega aqui em Goiás tem muito. Quando você anda pelo interior e você vê regiões de morro, você vê uns muros feitos de pedra, os muros com 1,5 m, 1,5 m, feito de pedra, que são longos, cara, centenas de metros esses muros, feito no meio do nada. Aí você fala assim, cara, não sei quem que fez, não sei de onde surgiu, mas você sabe pra que ele tá ali. Ele tá ali pra separar ou conter alguma coisa. Então você não tem muito mistério nisso daí. Agora, quando a galerinha chegou lá no Egito, galerinha de outro canto, chega lá no Egito e vê uma pirâmide, os caras olham e falam assim, cara, pra quê? É uma pirâmide gigantesca, você não tem como entrar, ela não tem janela, ela não tem enfeite, ela só está lá. E aí os caras começam a tentar descobrir por que isso aqui existe, pra que isso aqui foi feito. E daí, desde que o mundo é mundo, tirando os egípcios que sabiam pra que era naquela época, a galera começa a especular. E como que construiu? E por que eles faziam desse jeito? Se era pra ser um túmulo, por que só não enterrava a galera? E isso vai desenvolvendo e tudo mais. Por exemplo, a esfinge é outro mistério. Pra que eles faziam isso daí? Qual que é a função de você ter? Porque eles tinham estátuas no Egito. Eles tinham várias estátuas de todos os tipos. Então, elas têm uma função de ornamento. Só que a esfinge vai além de ser uma estátua. Ela tem partes internas, tem como você entrar nela. Ou seja, qual que é a função? Não se sabe. E aí cria toda uma mística em cima, tentando descobrir as essências daquilo lá, ou tentando atribuir alguma função para aquilo. Outro exemplo, Stonehenge. A galera estuda, a galera que chega lá e fala assim, não, isso aqui é um calendário primitivo, papapá, e não sei o que. Mas o leigo vai pegar uma revista e olha aquilo e fala assim, cara, que diabo de lugar é esse aqui, cara? Por que a galera fica empilhando pedra? Por que eles põem isso aqui num círculo? Por que é alienígena? As estátuas da Ilha de Páscoa e outras grandes construções, grandes monumentos, a pedra acho que de Jerusalém, né, que fica aquele templo da Pedra Negra de Jerusalém, que a galera fica andando em volta ali, fazendo as orações, que é uma pedra que caiu do céu, etc. Então, assim, é a partir desse mistério, a partir dessas características, é que as pessoas começam a, entre aspas, né, inventar coisas, porque eu falo entre aspas porque tem muita gente que não inventa, né? Eles vão atribuindo até testar se aquilo é ou não. Mas que muita gente inventa para tentar dar um significado. Vide o History Channel, né? E para eles, as pirâmides foram construídas por alienígenas, que saíram lá da PQP, dos confins do universo, viajaram milhares e milhões de anos-luz para chegar até aqui, para empilhar pedra. Né? E então, correndo risco, né? Porque é um planeta cheio d'água. Cheio d'água, é. Então, assim... Esse aspecto da arquitetura é interessante. Eu acho que a gente acabou que não vai falar sobre... Então, eu vou aproveitar sobre a questão de coisas que pareçam alienígenas, né? Eu ia colocar a função alienígena no título, só que eu achei que ia puxar muito a sardinha, aí eu mudei. Lá na nossa pauta tava alienígena. Não, é que tem um outro na nossa pauta que fala de coisas alienígenas nesse sentido. E eu acho que entra, às vezes, um pouco... Isso é uma coisa interessante. Eu sempre lembro que no Call of Cthulhu, quando ele descreve a tumba, né, o cômodo lá, a tumba, o local, o mausoléu onde fica o Cthulhu, ele enfatiza que o prédio não faz sentido.
ele não faz sentido dentro da geometria euclidiana, os ângulos não fazem sentido, as formas não fazem sentido, o que é um negócio muito doido de você escrever, porque, em tese, a gente não consegue conceber isso. Exato, não tem O como você nosso descrever cérebro um só consegue ângulo. elaborar em geometria euclidiana. Então, assim, se ele fala isso não faz sentido, isso é naturalmente alienígena. E eu acho que esse é um aspecto que é muito interessante para você causar estranheza nas pessoas quando você tá narrando, para você causar imediatamente uma estranheza. Que você vira e fala, cara, o ângulo não faz sentido. O prédio não faz sentido. E você pode usar isso também para outras questões que não precisa necessariamente ser só para causar estranheza do ponto de vista alienígena. Mas quantas histórias você consegue produzir a partir de uma informação pequena de arquitetura? Tem um filme recente, aquele Vocês Deviam Ter Saído, com Kevin Bacon, de Não vi. 2020, que é um filme sobre. É um filme sobre uma casa, Mas um eu casal. devo atestar que deve ser bom, porque tudo fica melhor com bacon. É de vermelho, eu recomendo que você assista, é de terror. Eu assisti por acaso. Tipo, passou. Fala eu vi. de novo pra anotar? Vocês Deviam Ter Saído. Eu acho que é assim o nome em português. Em inglês, You Should Have Left. Que é com Kevin Bacon e com a Amanda Seyfried, eu acho. Que eles são um casal com uma filha e eles vão passar férias em Gales, e aí eles alugam uma casa, e aí tem um monte de história, tem uns negócios paranormais e tal. E em determinado momento o cara vira pra ele e fala, olha, toma aqui, dá tipo um esquadro pra ele. Pra ele, tipo, medir alguma coisa. E aí, uma parte importante da história é quando ele descobre que o ângulo dentro da casa tá cagado. Tem alguma coisa numa parede que tá errada, e eles vão medir a casa, e eles descobrem que a cozinha da casa é maior por fora do que por dentro. E a partir do desse prédio da momento UEG de Anápolis. igual a Tardes do Dr. Who, que é o contrário, maior por dentro do que por fora. Então, assim, esse é um ponto em que o cara fala, beleza, essa é uma informação que faz toda a diferença. Porque a partir do momento que você foi passar férias numa casa e de repente você descobre que a casa é maior por fora do que por dentro, você fala, bom, tem alguma coisa errada, tem um cômodo secreto, tem alguma coisa aqui prevista. E isso já te dá um componente de mistério. Então, arquitetura é um negócio muito útil para você dar a sensação de estranheza para as pessoas. Se você descreve um lugar misterioso a partir desse ponto, tipo Stonehenge, por que essas pedras estão ali? Ninguém sabe. Por que elas foram colocadas naquela De onde posição? elas vieram? De onde elas vieram? Por que elas estão naquele ângulo específico? O que elas comem, né? Como Por se que elas foram reproduzem? colocadas com aquela distância entre elas? A posição específica? Os moais? Existe um corpo de moai de sunga debaixo do chão? Aquilo é só a cabeça? Tudo isso, essas perguntas ajudam a aumentar o componente de mistério do lugar, né? Lembrando que a gente já falou sobre isso aí, de orientação, né? E tempo é importante, mas noção de espaço também. O seu equilíbrio depende da sua noção de espaço. Tem outra questão também que as pessoas não acreditam, tipo, uma questão um pouco talvez mais preconceituosa, de que os egípcios não teriam tecnologia para poder fazer aquilo. Tipo, tipo, a pessoa não consegue conceber que muitas coisas que é utilizada naquela época já existia tecnologia naquela época de várias coisas. Concreto por areia, né? O Vermelho já citou isso em Sim. outras questões relacionadas à engenharia. Movimentação através de toras, tipo, uma série de coisas que Rampa, podem ser feitas, rampa, guindaste, roldana, tudo né? tinha, tudo tinha. Alavanca. Então, uma série de coisas que podem ter sido utilizadas que as pessoas normalmente atribuem, tipo, não, tinha que ser alienígenas porque não existia tecnologia suficiente para construir esse tipo de arquitetura. Quando, na verdade, existia, porque tá aí, tá construído. E se você tá falando assim, mas não tinha jeito disso. Tá vendo a ponta da pirâmide do meio ali, ó? Acho que é Kelps, né? Que é de Kelps, que é a do meio. Tá vendo que a ponta dela, ela tá maior do que esse miolo e a parte de baixo tá mais grossa que esse miolo rachado? É porque ela inteirinha era coberta de argamassa, parceiro. A pirâmide, no auge dela, era branca, com a ponta lisa, pintada, né? Era lisa, branca, lisa, com a ponta pintada em amarelo, pra ficar dourado no sol. Ou seja, eles não davam conta de fazer. Dava, cara, aí, eles fizeram. Aí, ó. A prova. Empilhar pedra. Como que não empilhar pedra? Mas quantas pessoas que iam precisar pra empilhar pedra? É por isso que eles tinham até 60 mil pessoas trabalhando nesses projetos, cara. Só que não de uma vez. Eles ficavam se revezando. Porque depois de um grupo de 1.000 e tantas pessoas puxando essas pedras no dia, eles não iam puxar no outro dia. E se você acredita que os caras eram escravos, que eles sofriam e apanhavam, não, parceiro. Os caras que construíram as pirâmides eram os caras muito bem intencionados, porque os caras tinham que ser valorizados, porque eram os caras que carregavam as pedronas dessa daí, ó. Então, vai dar uma estudada de história. Mas, se você acha que existe a possibilidade das pirâmides terem sido construídas por alienígenas, você pode usar isso ao seu favor e fazer uma ótima história de RPG, uma ótima história de mistério, uma ótima história de terror, fazendo, como é que é, Stargate, né? Assista Stargate que você vai ver como que você pode explorar isso daí numa aventura de ficção científica. Lembrando que a gente tem um plot sobre construir pirâmides relacionados ao espaço, não tem? Acho que tem, não sei se é o espaço, mas... Construir pirâmides para uma divindade qualquer lá. Isso, e as divindades ficam todas no céu. É um plot seu ou do Jesus? É meu, inclusive é baseado numa música do Rainbow, aquela banda Rainbow, do Jota Dio. Quest. Exatamente. Que é... Era um negócio das estrelas, alguma coisa das estrelas, né? Você É. vai achar e vai postar aí, presumo. Talvez não.
A Nossa, gente tem um limite de indicações, a gente já tá batendo já. Thank you.